Prezados irmãos e irmãs, bom dia, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somente é Deus, a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Meditando o Evangelho de hoje, Marcos 4, de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto à margem, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, o sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto. Foi crescendo e aumentando. Chegou a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que estão fora, tudo acontece em parábolas, para quem olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega o Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aquele que recebe a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, outro 100 por um. Palavra da salvação. Meu querido e minha querida, esse evangelho de hoje, de Marcos, falando sobre o semeador, está bem claro que Jesus é o semeador que semeia a sua palavra que salva, palavra que liberta. Poucas pessoas escutam, tem alguns que escutam a palavra, outros começam a participar da comunidade, da igreja, mas vê as tribulações e afastam. Mas bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e permanecem firmes. Venham as tribulações, as dificuldades, os problemas, o sofrimento, mas a pessoa tem olhos fixos no Senhor. Assim somos convidados, meu irmão, minha irmã, a permanecer com Jesus Cristo, mesmo diante de tantos obstáculos. E eu tenho em outra perspectiva, é interessante sabermos que a palavra continua sendo semeada hoje pela porta-voz de Jesus Cristo, que é a igreja. A igreja é a porta-voz de Jesus, ela continua sendo semeada. Mas poucas pessoas querem escutar. Poucas pessoas querem vir participar da vinha. Muitos são chamados e poucos trabalhadores. Porque são poucos que aderem ao compromisso com a igreja e com Deus. Mas a palavra de Deus continua viva, eficaz, eficiente. Palavra que educa, palavra que direciona, palavra que salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Meu querido, minha querida, muito obrigado por você fazer parte do nosso canal. Você que não faz parte do nosso canal, vai lá no Júnior Maranata, se inscreva e venha nos ajudar a evangelizar, a continuar semeando a palavra de Deus a toda criatura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus da vida derrame sobre você, sobre sua família, as suas bênçãos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mar, Jesus vê Simão, Pedro e André, vai ao encontro deles e realiza um ato de fé. Sobe no barco de Pedro e pede que se afaste da margem. Ao distanciar-se, Jesus sente e começa a ensinar palavras e verdades do reino de Deus. Palavras e verdades do reino de Deus. Em seguida Jesus diz a Pedro: abaixa as redes, vamos pescar. Pedro diz em resposta: não conseguimos nada apanhar. Foi aí que o milagre aconteceu. As redes baixaram e o barco de peixe encheu. Foi aí que o milagre aconteceu. As redes baixaram e o barco de peixe encheu. Agora tu és Pedro, este é o meu recado. Pescador de homens serás chamado. Agora tu és Pedro, este é o meu recado. Pescador de homens serás chamado. Ao caminhar à beira-mar, Jesus vê Simão, Pedro e André, vai ao encontro deles e realiza um ato de fé. Sobe no barco de Pedro e pede que se afaste da margem. Ao distanciar-se, Jesus sente e começa a ensinar palavras e verdades do reino de Deus. Palavras e verdades do reino de Deus. Em seguida Jesus diz a Pedro: abaixa as redes e vamos pescar. Pedro diz em resposta: não conseguimos nada apanhar. Foi aí que o milagre aconteceu. As redes baixaram e o barco de peixe encheu. Foi aí que o milagre aconteceu. As redes baixaram e o barco de peixe encheu. Agora tu és Pedro, este é o meu recado. Pescador de homens serás chamado. Agora tu és Pedro, este é o meu recado.
pescador de homens. Zé